Olá pessoal, dando continuidade aqui ao conteúdo que a gente começou a trabalhar sobre arte rupestre, hoje eu vou falar a respeito de uma escultura muito conhecida, né, chamada de Vênus de Willendorf. Willendorf. Na aula passada a gente viu algumas características da pintura rupestre, falamos sobre as pinturas principalmente, né, materiais utilizados, como é que eram feitas naquela época e alguns locais que abrigam esse tipo de pintura. Então vamos lá, bora dar continuidade aqui e falar um pouquinho sobre as esculturas, né? As pesquisas mostram que por volta de 40 a 30 mil anos atrás, os seres humanos já tinham fabricado, produzido algumas ferramentas mais especializadas e isso possibilitou que eles tivessem dado início a uns tipos de técnicas mais elaboradas, né, de escultura e tudo mais. Então nessa época começou a surgir diversas imagens dos seres humanos feitos, né, tanto sobre as rochas como também em alguns outros materiais, né, como as pedras, as argilas e ossos, e também marfim. Lá no continente europeu foram encontrados, né, centenas de esculturinhas, pequenas estatuetas. Elas são peças bem pequenas mesmo, cabem na mão assim e tal, você vê as fotos. A maioria delas representa o corpo feminino e de uma forma mais diferenciada, né? Tem um exagero ali naquelas formas. A gente tem os seios muito volumosos, né? Essa região do ventre e o quadril são bem mais largos. Quase sempre elas aparecem sem roupas, sem rosto também, e muitas delas não têm o pé. Os pesquisadores dizem que isso indica que eles tinham um foco, características femininas, de uma forma mais geral, né? O que era visto naquela época como um símbolo de fertilidade, vamos assim dizer. Quando essas esculturas elas foram descobertas, né, por volta ali do século XIX, os pesquisadores consentiram em colocar o nome de Vênus, né, chamaram ela de Vênus, em referência à deusa romana do amor, da fertilidade e da beleza, né? Então, fez essa comparação aí em relação às características que foram encontradas. A gente não sabe ao certo o que cada imagem dessa queria dizer ou significava, porém, né, a gente tem algumas hipóteses, então é isso que torna, né, essa incerteza torna essas imagens tão curiosas até hoje. Pesquisas recentes, né, mostram que a obra mais famosa dentre as esculturas pré-históricas, ela não veio do local de onde ela foi encontrada. A Vênus de Willendorf, também chamada de Mulher Nua, ela foi encontrada na região de Willendorf no dia 7 de agosto de 1908, pelo arqueólogo Joseph Zombat, ali na região da Áustria. Por isso ela recebeu esse nome. Como ela foi encontrada ali aos arredores dessa vila, né, Willendorf, ela foi chamada de Vênus de Willendorf. Analisaram o interior da estatueta e, pela primeira vez, concluíram que esse material do que ela é constituída não era daquela região de Willendorf, mas sim da Itália. Logo, ela teria sido carregada por longos trajetos por essa sociedade que a desenvolveu, né? Como a gente já tinha comentado antes, eram povos nômades, então eles acabavam fazendo viagens de longos trajetos para sobrevivência mesmo. E diferente do que muita gente pensa, é uma obra bem pequena, certo? Ela tem dimensões ali que chegam a 11 centímetros, se não me engano, e ela é produzida com um calcário oolítico. Ela tem algumas partezinhas dela ali que tem alguns vestígios de ocre, né? Um pigmento vermelho, avermelhado. E hoje ela está bem preservada, exposta lá no Museu Natural de Viena. Quem quiser dar uma olhada aí, dá uma pesquisada no museu, que vai ver essa obra. Se a gente der uma olhada com atenção para essa obra, para essa estatueta, a gente vai perceber que ela tem pequenos braços que estão apoiados, né, sobre os seios. Ela também não tem os pés. Além disso, as mãos dela não são bem definidas. E o rosto ele é coberto com algum tipo de peruca, talvez aí uma máscara, não sei dizer ao certo, ou poderia ser até mesmo os cabelos encaracolados. Então, são aí hipóteses que a gente pode levantar ao ver essa imagem. Então, né, como ela não tem os pés, os pesquisadores apontam que ela servia mais como um amuleto que era carregado junto ao corpo, visto que ela não tem como ficar sustentada em algum local, em pezinha. Então, e provavelmente que o pessoal que fabricou elas carregasse, levasse como um pequeno amuleto mesmo. Como a gente também está falando da pré-história, né, pessoal, aquele período paleolítico superior, o ato reprodutivo ele era visto como uma coisa de muita importância, né? Por isso que a maioria dos pesquisadores indicam que essas obras, né, das Vênus, elas estão associadas com a fertilidade feminina, visto que era um ponto muito importante para a sociedade da época. Mas a gente não sabe o significado direto. Porém, as hipóteses mais prováveis são essas, né, que seriam um tipo de crença que trouxesse ali aspectos femininos de fertilidade e por isso era utilizado como um artefato ali que ia ajudar na sobrevivência, na fertilidade da mulher e no sucesso reprodutivo.
Outra peça importante, pessoal, é a Vênus de Brackenpole, né, que foi encontrada lá na França e é datada de 25 mil anos antes de Cristo. Ela é bem menor que a Vênus de Willendorf, ela tem cerca de 4 centímetros e se destaca da outra, né, da primeira, por conta que ela tem uma representação bem mais realista do rosto humano. Ela é a primeira estatueta que a gente vai ter essa tentativa de representar o rosto humano de forma bem definida. Né? É uma peça também que é fragmentada, né, pessoal? A gente encontrou só a parte da cabeça, provavelmente ela tinha o corpo todo, porém o que foi achado foi só a parte de cabeça, da cabeça. Né? Ela é feita de marfim, né, e na parte superior da cabeça dela a gente consegue ver umas incisões aí quadriculadas que é interpretada como sendo seu cabelo ou provavelmente algum tipo de capuz. Essa estatueta ela foi encontrada junto, né, de outras várias figuras semelhantes, né, pequenas estatuetas feitas de vários materiais, o que sugere que esse material, esse conjunto de objetos, ele tinha um valor simbólico para aquela comunidade. E muito provável eram imagens que carregavam como amuleto, né, tinha a função de afastar algum mal, proteger e trazer bênçãos em relação à fertilidade, muito provavelmente. Então vamos lá. A próxima estatueta que a gente vê aí é a Vênus de Dom Vestonis. Espero que seja essa a pronúncia. É um artefato de cerâmica com cerca de 30 mil anos. Ela foi descoberta lá na República Tcheca no ano de 1925. Ela também tem pequenas dimensões. Ela tem 11 centímetros de altura e é considerada uma das cerâmicas mais antigas do mundo. Ela representa uma figura feminina, nua, que tem características bem acentuadas. Né? A gente pode ver aí um seio bem grande, um quadril bem largo. Assim como a Vênus de Willendorf, ela também não possui os pés, e a cabeça dela também não possui traços bem definidos. A gente vê aí na cabeça dela duas marcas que sugerem que sejam os olhos. Né? Ela foi feita de argila, que teve que passar por uma queima, o que mostra que teve um passo evolutivo aí na elaboração desse material. E por último aí, pessoal, a gente vai ter a Vênus de Lausel, ou Mulher com Chifre. Ela se diferencia das outras esculturas por ser uma escultura feita em baixo relevo, no calcário. Vocês podem ver que ela não é destacada, ela foi feita no calcário. Porém, é bem diferente dos outros tipos de gravura e pintura que a gente viu, né? É bem mais profunda, tem uns detalhes bem mais destacados. Ela foi encontrada em 1911, na Dordogne, lá na França. E ela é uma figura feminina, bem parecida das outras, né? Coberta aí em algumas partes com um pigmento vermelho, de ocre. Ela segura um chifre também, vocês podem dar uma olhada aí. E esse chifre, ele tem alguns entalhes. As características corporais dela seguem muito aquele padrão, né? Uma mulher mais com curvas exageradas, né? Seios grandes, a barriga também, o quadril. Ela segura esse chifre, né? Que é interpretado como uma cornucópia, né? Que seria um vaso em forma de chifre, que ele é muito ligado ao símbolo de fertilidade, riqueza e abundância. Essas foram algumas das principais estatuetas que são mais famosas aí no mundo, mas existem outras, muitas outras, com características diferentes também, mas que seguem esse mesmo padrão. É bom vocês darem uma analisada melhor e dar uma verificada nas características, os locais que elas foram encontradas, os materiais também são bem diversificados e elas têm essas características que devem ser, né, observadas em conjunto. Vocês podem fazer uma discussão com os alunos das representações da figura feminina. Então, por fim, né, galera, a gente vê que essas obras elas mostram como, desde os tempos antigos, o corpo feminino ele foi usado como um símbolo, né, central aí em relação às representações ligadas à continuidade da vida, à fertilidade e à proteção do grupo, pensando aí no aspecto reprodutivo, né, no sucesso reprodutivo para a sobrevivência. E por hoje é isso, a aula termina aqui e nas próximas eu trago mais curiosidades se puder.